Paz e luz a todos vocês. Feche os vossos olhos diante de Deus e vamos orar. Invocamos, Senhor, o teu nome e pedimos que todas as bênçãos e toda a riqueza e prosperidade que há em Jerusalém esteja presente na vida de cada um dos teus filhos. Nós que temos sobre a nossa cabeça o quipá dourado, que representa a cúpula de ouro que está sobre a pedra do Monte Moriá, em Jerusalém, cidade santa, terra do Senhor. Pai, revela-nos toda a grandeza de Jerusalém, pois somos a nova Jerusalém que desce do céu. Não somos qualquer um, somos a nova Jerusalém que desce do céu. Não somos qualquer um, somos a nova Jerusalém que desce do céu. Não somos qualquer um, somos a nova Jerusalém que desce do céu. Não somos qualquer um, somos a nova Jerusalém que desce do céu 7 vezes. Não somos qualquer um, Pai. Somos a nova Jerusalém que desce do céu. Não somos qualquer um. Somos a nova Jerusalém que desce do céu. E a prova disso está sobre a nossa cabeça, o quipá dourado de Jeová Jiré, que está sobre o Monte Moriá, a pedra que Jeová Jiré fez o juramento de fazer prosperar na terra os descendentes de Abraão. E só um descendente de Abraão tem esse quipá sobre a sua cabeça, porque os outros ainda não lhes foram revelados essa grandeza do Senhor sobre Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis vos assentar. Eu quero mostrar que nos dias atuais, por que nos dias atuais, toda a guerra, os rumores de guerra giram em torno de Jerusalém. Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Preste atenção. Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E isso se tornou uma guerra. Mas por quê? Você vai ver que tem tudo a ver comigo, com você. Por quê? Há essa guerra por causa de Jerusalém, que envolve todas as nações do mundo. E preste atenção que o pedaço que há, que envolve a briga em Jerusalém, não é uma cidade, não é um estado, não. A guerra toda é por causa de um lugar sagrado, onde está a cúpula de ouro. Hoje é uma mesquita muçulmana. E os muçulmanos, que se declaram também descendentes de Abraão, não abrem mão. Não abrem mão daquele pedaço de terra, onde hoje um judeu não pode entrar. Um israelense não pode entrar lá. Porque lá, os muçulmanos sabem que foi onde Jeová Jiré fez o juramento a Abraão de fazer rica a descendência de Abraão, fazer prosperar a descendência de Abraão. E eles se declaram descendentes de Abraão. E os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não podem entrar lá.
Eu, como cristão, eu entro, mas não entro onde está a pedra. Os judeus não entram, nem no pátio. Por quê? Então, o mundo inteiro hoje, quem acredita em Deus, quem não acredita, quem é judeu, quem não é, quem é cristão, quem não é, o mundo inteiro hoje está em clima de guerra. Os exércitos, os governos, tudo por causa da pedra onde Jeová Jiré fez o juramento a Abraão. Quer ver como que a Bíblia se cumpre, como a palavra de Deus se cumpre? Vamos aos noticiários dos nossos dias, como toda a batalha, toda a guerra está voltada. Por isso que tem explosões, homem-bomba, os muçulmanos fazem o que fazem, tudo porque eles não querem abrir mão deste lugar, porque este lugar é sagrado para eles, é sagrado para nós e é sagrado para os judeus, para os israelenses. Vou colocar no ar para você ver as reportagens dos nossos dias, para você entender a mensagem da era de Araúna, a mensagem de Davi, porque foi neste lugar que Davi viu o arcanjo Miguel com a espada desembainhada. Foi neste lugar que Davi apresentou a oferta dele para parar a praga que estava sobre o povo. A era de Araúna é junto ao Monte Moriá. Eu já fui lá várias vezes. Já quase fui preso por orar lá. Então, a mensagem de hoje se baseia em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1, quando Davi peca. E ele pecou como? Quando ele mandou contar o exército. E ele mandou contar o exército. Mas que pecado há no censo, no recenseamento, em contar quantos soldados tem? Satanás falou para Davi: veja quantos tem do seu lado, conte o exército, faça o censo. Davi fez e entristeceu a Deus profundamente, porque para Deus, quem dava a vitória a Davi era ele, Deus. Deus era glorificado em cada vitória que Davi tinha. Mas agora, depois do censo, Davi descobriu que tinha um exército muito grande, um exército poderoso, então não precisaria mais de Deus para ele vencer. Quando você diz, agora eu sou independente, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Quando você olha e fala assim, eu tenho condição de vencer na vida, você não precisa de Deus. Quando você diz, eu tenho condição de ser curado pelo meu dinheiro, pelos médicos, você não precisa de Deus. Quando você diz, eu tenho condição de prosperar, da minha empresa vencer, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Porque a glória de Deus é quando você diz, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não dou conta, mas Deus é comigo e eu vou conseguir. Então a glória de Deus é saber que Ele, como Pai, está dando a você aquilo que você mesmo não consegue. Ele, como Pai, está proporcionando a você aquilo que você mesmo não consegue. Então quando Davi fez o censo, ele pecou. Ele pecou porque agora ele podia ir para a batalha sabendo que ele tinha 1.300.000 guerreiros que levantavam a espada e guerreavam por ele. E quem fez Davi cometer esse pecado foi Satanás. E é interessante porque Davi não quebrou os mandamentos de Deus, não matou ninguém, não roubou, não adulterou, não prostituiu, não fez coisa absurda nenhuma. Ele só fez a contagem
dos guerreiros a contagem do censo. Quando você calcula, deixa eu ver se dá para mim, se não dá, deixa eu ver se eu posso, se eu não posso, deixa eu ver se eu consigo ou não consigo, deixa eu ver se pelas minhas forças eu vou conseguir, você ofende a Deus. Porque Deus não quer que você conte com suas forças. Deus quer que você conte com a força dele. Com a força dele. Então, veio a praga sobre o povo, e aí, para acabar com a praga, Davi recebeu uma ordem do profeta, e o profeta Gade, ou Natã, falou com ele, não foi Gade, falou com ele, que ele tinha que comprar a eira de Araúna, ou a eira de Ornã. Ornã e Araúna é a mesma pessoa. Comprar, aí Araúna foi lá e falou, não, eu te dou, pode construir o altar aí, para acabar com o sofrimento do povo, eu te dou. Olha só, para acabar com o sofrimento do povo, eu te dou. Então, Davi olhou para ele e falou assim, eu não quero de graça, eu vou pagar, porque eu não vou dar para Deus aquilo que não me custou sacrifício. Davi conhecia o poder do sacrifício que gera milagres, o poder do sacrifício que tira o povo do sofrimento, o poder do sacrifício que liberta as pessoas das pragas, das maldições, dos sofrimentos. Então, Davi comprou a eira de Araúna, levantou o altar, a praga cessou, e é impressionante que o arcanjo Miguel estava pronto para destruir Jerusalém por causa do erro de Davi, que era o rei, e Deus falou assim, não, Jerusalém não, porque Jerusalém tem o Monte Moriá, e no Monte Moriá eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade próspera, rica. Eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade cheia de saúde. Eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade cheia de alegria. Eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade cheia de amor. Eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade cheia de ouro e de prata. Jerusalém não pode ter praga. Jerusalém não pode ter maldição, Jerusalém não pode ter coisa ruim, porque eu jurei fazer de Jerusalém uma cidade vitoriosa. E a nova Jerusalém hoje é você, sou eu. A cúpula de ouro está aqui na minha cabeça, na sua cabeça. Então, toda a guerra é em torno disso, e sobre isso o profeta de Deus vai falar, mas eu quero que vocês assistam. Por que há essa guerra, essa disputa com armas nos nossos dias? Por causa desta pedra, por causa deste juramento, por causa do juramento de Jeová Jiré. É um pedacinho de terra, é impressionante. Se a gente for calcular aqui, não dá nenhum bairro, não dá nenhum bairro. É um lugar que envolve o quê? Uns 5 quarteirões. Muito pequeno. Mas toda a fé, e pela fé as pessoas lá em Israel matam, morrem. Toda a fé daquele povo e a nossa fé está no juramento que foi feito neste lugar. Põe na tela. Tá aí, ó, para você ver. Onde está essa parte dourada? A briga mundial nos nossos dias, que entrou Estados Unidos, Rússia, China, a briga mundial que está nos nossos dias, é por causa deste lugar. É por causa deste lugar. O juramento de Jeová Jiré. Israel não abre mão. E é impressionante que Trump, que é diácono de uma igreja, Trump é convertido, ele é louco, mas é convertido.
ele viu que a Bíblia diz que quando Israel completasse 70 anos, Deus restabeleceria a unidade de Jerusalém. E completou agora 70 anos o Estado de Israel, quando Trump é presidente dos Estados Unidos. Então, ele reconheceu Jerusalém como indivisível, a capital de Israel, porque ele conhece a palavra de Deus e porque a palavra de Deus diz que com 70 anos isso aconteceria. É muito forte. Preste atenção. Os protestos contra a decisão do governo Trump ficaram mais fortes desde a sexta-feira. Em Jerusalém, nossos repórteres explicam por que a cidade é tão importante para israelenses e para palestinos. No dia a dia de Jerusalém, os dois lados de uma disputa histórica estão sempre a poucos metros ali um do outro. O muro que restou do templo destruído, onde os judeus sentiam a presença de Deus. A mesquita construída sobre a pedra da ascensão do profeta Maomé aos céus. E a Basílica do Santo Sepulcro, no local da crucificação de Jesus Cristo. É um lugar muito sagrado, as pessoas se ajoelham, tocam, como se ao tocar essa pedra estivessem tocando também o corpo de Jesus Cristo. São 3 lugares profundamente sagrados para 3 religiões, um do lado do outro. E há inúmeras outras sinagogas, igrejas e mesquitas sagradas na parte antiga de Jerusalém. Por isso, para caminhar por essas ruas apertadas, onde quase sempre só se anda a pé, é preciso entender o sentido da palavra coexistência. Os visitantes cristãos, os judeus e os muçulmanos se esbarram o tempo todo. E a convivência, ao contrário do que se imagina, também tem seus momentos de ternura. I love him and he loves me. You understand? A família de Abir Nassif vive aqui há mais de 100 anos. Ele fala hebraico e árabe. Aliás, precisa atravessar o bairro árabe quase inteiro para chegar à galeria de arte dele no comecinho do bairro judeu. É preciso reconhecer que essa terra pertence ao povo judeu. Mas todas as pessoas que vivem aqui, de acordo com a lei judaica, devem ser respeitadas. Temos que respeitá-las, fazê-las cidadãs e viver em paz. O comerciante lembra o passado para defender seu ponto de vista. O único país onde Deus fez um contrato com o povo é Israel, a terra prometida. A título de curiosidade, você sabia que a Eira de Araúna é o mesmo lugar onde Deus ordenou a Abraão sacrificar o seu filho Isaque? E que Davi conquistou anos mais tarde toda a terra de Israel e Araúna então se instalou ali? E que hoje é onde fica o Monte do Templo, onde está a Mesquita de El-Aqsa, ao lado do Muro das Lamentações. Interessante anotar que no mesmo lugar Deus manda sacrificar, segundo a Bíblia, um ser humano, que foi Isaque, e depois animais por Davi, tempos mais tarde. Na última sexta-feira, depois da reza, os palestinos foram protestar contra Donald Trump. Irritados porque o presidente americano reconheceu Jerusalém como capital de Israel, sem mencionar que ela pode ser um dia também a capital da Palestina. Os policiais rasgaram o cartaz e usaram a cavalaria para acabar com a manifestação pacífica. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a lei da embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a embaixada americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos dois partidos e foi reafirmado num voto unânime no Senado apenas 6 meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a
transferir a embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Os presidentes foram assinando essas renúncias, acreditando que talvez adiando o reconhecimento de Jerusalém como capital pudesse favorecer a causa da paz. Alguns dizem que faltou-lhes coragem, mas eles fizeram seu melhor julgamento, baseados em fatos, como eles entendiam esses fatos na época. Mesmo assim, aí está o registro. Depois de mais de 2 décadas de renúncia, não estamos mais próximos de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinos. Seria absolutamente loucura acreditar que repetir essa mesma fórmula exatamente produziria agora um resultado melhor ou diferente. Por isso, eu determinei que chegou a hora de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. De acordo com a ONU, os palestinos deveriam controlar a parte oriental da cidade, mas há 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomam conta da cidade inteira. Como tanto a nação israelense quanto a nação palestina tem uma constituição em que a religião tem um papel importante, Jerusalém passa a ter esse papel tão importante. E é, de fato, uma cidade dividida. Muito bem, está aí para você. Eu não vou pregar, não, porque o pastor é que vai pregar. A pastora, o profeta. Mas, quando nós olhamos para o Monte Manaim, nós vemos no Monte Manaim a Eira de Araúna, a Eira de Ornã, o Monte Moriá dos nossos dias. Quando nós ofertamos para o Monte Manaim, nós estamos cessando a praga. Por isso que pessoas que vão no Monte Manaim para fazer serviço, fazer entrega de material de construção, entrega de material elétrico, pessoas que vão ao Monte Manaim a serviço, o moço do trator, o moço que vai lá para resolver assuntos de canalização, energia, esse tipo de coisa, não recebe nada de Deus. Não é ir ao Monte Manaim que recebe, entendeu? Não é ir ao Monte Manaim que dá a você o milagre. O que dá a você o milagre é o sacrifício. Então, no versículo 26, 25, quando Davi pagou a Ornã para comprar o terreno, deu o valor. Eu vou ler o 24, 1 Crônicas 21, 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar. Porque ele falou, né? Eu te dou o terreno. No 23 ele fala. Olha o que ele diz para Davi no versículo 23. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça ao rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos teus olhos. Essa terra é sua, ainda te dou os bois para o sacrifício, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, eu te dou tudo. E Davi disse: não vai me dar tudo não. Antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para dar para o Senhor, para que não ofereça sacrifício sem custo. Ou seja, sacrifício que não vale nada. Davi diz assim: eu quero comprar pelo preço justo e oferecer para Deus, porque eu quero dar para Deus um sacrifício que vale. Que vale. E versículo 25, e Davi deu a Ornã por aquele lugar, aquele terreno, o peso de 600 ciclos de ouro. Nossa, muito ouro, muito caro, muito sacrifício. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo
para que ele metesse a espada na bainha. Nossa, hein? Deus deu ordem ao arcanjo Miguel: guarda tua espada, porque sobre Jerusalém não haverá destruição, nem praga, nem morte, nem tristeza. Então eu estou profetizando sobre a tua vida. Jerusalém não haverá nem tristeza, nem morte, nem doença, nem fracasso, nem derrota, porque Deus assim ordenou. Então, versículo 27, 1 Crônicas 21, 27, diz assim: o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha e guardou. Vendo Davi ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Araúna, ou Ornã, o Jebuseu sacrificou novamente ao Senhor, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então eu creio que o homem de Deus que vai trazer a mensagem vai explicar que o arcanjo Miguel estava com a espada levantada para destruir Jerusalém, né? Versículo 16, Crônicas 31, 16. E levantando Davi os seus olhos, ele viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém, contra você. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Aí eu vou deixar para o homem de Deus pregar, né? Senão eu vou pregar aqui que eu empolgo, eu fico entusiasmado com o arcanjo Miguel, com a ação de Deus e com o poder do sacrifício. O poder do sacrifício, o poder do sacrifício é violento demais. Deus abençoe a todos, um ano de 2018 cheio de paz, de alegria, de prosperidade. E não adianta eu desejar não, porque se você plantou, a colheita é certa. Você é Jerusalém, que seus projetos se realizem. Vamos junto, na paz de Jesus. Paz e luz para vocês. Deus abençoe, feliz ano novo a todos. A divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só brilhava a luz de Deus e os anjos sempre a cantar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito